A nossa aula hoje é sobre o modernismo brasileiro e dos cinco. O Amaral, o menor Fidel Pica, os dois irmãos Andrade e também a Anitta, o Oswaldo e o Mário e também a Anitta. A nossa aula hoje é sobre o modernismo brasileiro e o grupo dos cinco, Tarsila Amaral e o menor Fidel Pica, os dois irmãos Andrade e também a Anitta, os dois irmãos Andrade e também a Anitta. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença. Você é genial. Pois é, minha gente, debaixo dessa alegria toda, desse forró aí, lembrando o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, é que a gente vai ver aqui um pouco mais sobre os movimentos brasileiros, né? Os movimentos de vanguarda, né? A influência que teve nos artistas brasileiros, né? O modernismo, né? Tudo isso aí é uma reação. Mas antes de começar propriamente a nossa aula, eu queria corrigir uma coisa que eu falei numa das aulas aí, foi sobre o Paul Gauguin. O que eu falei que ele tinha achado a Baía de Guanabara parecido com a Boca Banguela, mas não foi ele não, tá? Na mesma música tem falando sobre o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Detestou a Baía de Guanabara e disse que parecia uma Boca Banguela. Vai-te, né? Vai-te para lá. Já o Paul Gauguin era um cara que amava as luzes, as cores, os coloridos, então para ele foi diferente. Ele ficou encantado e aí por isso que o Caetano colocou ele ao lado de várias pessoas que estavam encantados, embelezados, assim, cheios da aura do Rio de Janeiro. Tá bom? Então vamos agora para a nossa aula Vanguarda, né? Sobre o modernismo brasileiro. Joga lá na tela lá para a gente colocar aqui meu violão aqui, sossegado, né? Que a gente agora vai ver o grupo dos cinco, gente. Olha só aqui, ó. Semana da Arte Moderna. Vamos ver aí o que foi que aconteceu. Qual foi o babado fortíssimo? A gente sabe que a Semana de Arte Moderna, né, teve pano para as mangas, foi muita coisa. Assim, teve umas confusões, né, que os artistas se defenderam, os artistas, né, se combinaram. Vamos ver aqui logo de cara aqui, um cartaz aqui da Semana da Arte Moderna, né? Em 1922, portanto em 2022 foi o centenário, né, gente? Olha, é Semana da Arte Moderna, um catálogo de exposição, foi em São Paulo, tá? No Teatro Municipal. Todas essas informações aqui no catálogo, né? Então foi no dia 13 de fevereiro, foi a grande abertura, às 20 horas, né? Primeiro festival. Exposição de pintura, de escultura, né? E até os valores da época, né? O dinheiro da época, tá bom? E aqui, ó, estilizado aqui já no cartaz aqui, já está mostrando aqui a proposta artística, não é isso? Então já começa daí. E as pessoas que estavam por trás, né, que estavam encabeçando, vamos dizer aqui, ó. Aqui tem a comissão organizadora da Semana de Arte Moderna. Todo esse pessoal. E tem muito mais gente aqui, né? De cara aqui você vê logo
Oswald de Andrade, grande intelectual, tem o Mário de Andrade, só gente fina aí, tá bom? Só o pessoal mesmo das... Ó, da esquerda para a direita você tem Manuel Bandeira. Da esquerda para a direita, Manuel Bandeira é o segundo aqui. Aqui ele. Aí vem o Mário de Andrade. Aí vem o Oswald de Andrade em primeiro plano. Só gente fina aí, só cabeças pensantes aí de alto nível. Reagindo da maneira brasileira, com as concepções, com as ideias brasileiras, do jeito brasileiro, tá? Não engolindo as ideias que vêm de fora, mas fazendo uma filtragem, que essa é a grande ideia, tá bom? Nós vamos discutir um pouco mais esse plano. Seguindo em frente, então, nós temos que a Semana de Arte Moderna, só para você se situar, tá? Foi um movimento cultural que ocorreu no estado de São Paulo, no ano de 1922. Viu aí? Então, não esquece dessa primeira mensagem aí, tá? Seguindo, você tem, aconteceu no Teatro Municipal, e foi entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, Patinho na Lagoa. Outra informação, o Brasil pôde se libertar e conseguir a livre expressão da criatividade, sem influência do fauvismo, do expressionismo, do futurismo, do cubismo, do dadaísmo e surrealismo. Isso não é 100%, né? 100% não, porque os caras pegaram essas ideias aí e colocaram da sua maneira. Quer dizer, a ideia ainda está lá, só que está com um diferencial brasileiro, né? Não é isso? Então vamos botar um asteriscozinho aqui para a gente pensar direitinho nessa ideia aí, tá? O evento chocou, teve um impacto, né? Teve uma estranha, que foi isso? Grande parte da população intelectual, né, gente? E houve da intelectualidade, das pessoas que, né, tinham esse olhar para a arte e tudo mais. E houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando, assim, uma revolução estética e o movimento modernista no Brasil. Uma revolução estética, quer dizer, uma revolução na aparência das artes. Não é isso? Não quer dizer, estética não tem a ver com beleza, tá bom? A estética é a aparência. Isso aqui está parecendo um urubu. Tudo bem. Haverá alguém que acha aquilo dali lindíssimo, né? E, aliás, é muito discutível, né? O voo do urubu, por exemplo, Enfim, nós vamos entrar nessa polêmica. O movimento modernista do Brasil tem suas ideias e a gente vai discutir já já. A gente vai descobrir o que aconteceu no movimento modernista, uma valorização da identidade e cultura brasileira. Então, no movimento modernista, uma das pretensões, um dos desejos, um dos quereres, né, é a valorização da identidade, do jeito de ser, né, da atitude, da etnia, tudo junto, e também da cultura brasileira. Certo aí, mané? É por aí mesmo. Se não está gostando, dá no pé. Certo, mané? Fusão de influências externas. Olha aqui eu falei. Olha aí, tá vendo? E fusão, ó, piu, juntou ali, ó. Influências externas aos elementos brasileiros. Viu aí?
Eu falo, não fica calado, não, eu falo. Eu falei. Então, houveram várias novas experimentações estéticas. Então, aquela ditadura da estética academicista foi sendo atacada, foi sendo minada, né? E houve também, pelo menos nessa semana aí, uma grande liberdade de expressão, certo? Então, vamos comentar aqui, né? A liberdade de expressão é você dizer o que você pensa do jeito que você pensa, né? Sem as outras pessoas, porque a sua liberdade termina onde a do outro começa, entendeu? Isso é uma coisa, assim, vai da sua ética, da sua maneira de ser, do seu jeito, né? De como você deve ser um correto cidadão, tá bom? Então, sendo assim, você tem que ter, você próprio tem que ter esses crivos. Quando você não tem, aí você invade a liberdade das outras pessoas e cria-se um choque. Isso aí é o natural, né? Mas existem também algumas situações em que a liberdade ela vai sendo meio que tangida para um certo curral. Como acontecia com a arte acadêmica. Olha, você vai criar assim e tal, mas você tem que obedecer esses parâmetros aqui. Dentro do academicismo, a figura tinha que ter uns toques de realismo. Por exemplo, só para citar um caso aí, né? Já no modernismo, né, os artistas começaram a experimentar maneiras diferenciadas, vamos dizer assim, tá? Então, eu estou falando isso que é para você ter em mente essa ideia, essa concepção. Você está olhando ali, mas você está pensando em tudo isso, tá bom? Para você entender melhor por que, qual a causa daqueles comportamentos, por que maneira aquela artista fez o retrato daquele senhor, daquele homem, com traços assim meio como até os exagerados lá acharam que ela não sabia desenhar, né? Não sabia pintar nem nada, né? Vamos voltar lá para a gente pegar mais ideias. Mas aqui acaba não é mané não, tá bom? Tarsila do Amaral, acho que, não sei, confira depois aí se ela é prima daquele Amaral, jogador ex-jogador do Flamengo. Sei não, hein? Tarsila, não fique com raiva de mim, tá? Não participou diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922. Por quê? Morava na Europa. Mas, nesse período aí, Anitta não é aquela do prepara, não, tá? Anitta Malfatti manteve uma correspondência assídua com a amiga, contando todos os acontecimentos daqui dos Brazucas. Alright? Ok? Yeah, man! Vamos continuar aqui. Quando Tarsila retornou da Europa em 1923, um ano depois da Semana de Arte, né? Anitta prepara. Não foi ela, não é a Anitta, não. Apresentou aos artistas modernistas. Olha aqui, gente. Esta aqui é a Tarsila, minha amiga, pá, BBP, papapá, pupupu, certo? Formando o famoso, como ficou conhecido, Grupo dos Cinco, uma panelinha, né? Que, além das pinturas, Anitta e Tarsila, contava também com os irmãos, né? Mário,
de Andrade e Oswaldo de Andrade e Menotti del Picchia. Oswaldo de Andrade era o bonitão das tapiocas, se é que você me entende, tá? O cara era bonitão e pá, botou ele em cima da Tarsila e coisa e tal e coisa, e bababá, e BBB, sabe? Tiveram ali o romance deles, casaram. Então, Oswaldo tem uma ligação mais forte com a Tarsila e também uma grande amizade com a melhor amiga da Tarsila. Quem? Anitta. Não, não é essa não, é a outra, tá? Anitta Malfatti. Então vamos seguir aí. É nóis. Então vamos ver aqui o trabalho da Anitta Malfatti. Garota, não seja louca, não. Observando aí, nós já vemos aí as características diferentes dela aí, né? É uma obra que o rosto da pessoa retratada aí não é aquela coisa meio fotográfica, não é aquela... É um tanto quanto sugerido, né? E as cores também, né? Elas têm assim um leve borrão. Um leve diferencial. Eu quero dizer para você que eu estou falando dessa maneira, mas diante das aulas que nós já tivemos sobre leitura da imagem, e aquilo que nós já viemos falando sobre a arte acadêmica, o realismo e os movimentos que foram reagindo a essa vamos dizer assim, essa estética empurrada para cima deles, você vai vendo aí, ó, você vai percebendo em cada quadro aí, ó, como ela foi colocando uma certa identidade, um certo estilo. Você veja aí, ó, esse quadro aqui é A Boba, aí vem o Farol de Monaghan, de 1915, isso aqui foi numa aula ao ar livre, né? A gente já estudou sobre isso. Olha aqui, Tropical, esse quadro aqui. Que título, né? Aí tem abacaxi, tem não sei o quê, né? E a estudante russa aqui, né? Sentada aí numa cadeira. Tudo isso aí são, esses 4 quadros aí, tem detalhes demais para você analisar, para você botar o olho aí e exercer aí, né? Vai treinando o teu olhar, vai treinando para saber fazer comentários sobre as obras de arte, né? Se você já conseguir lembrar e seguir aqueles ensinamentos lá, aquela nossa aula, leitura da imagem, nossa, você vai arrebentar. Falou? Beleza? Seguindo aqui em frente. Agora nós vamos ver o trabalho da Tarsila, com Abapuru aqui no primeiro, logo de cara, né? Então, Abapuru, essa palavra aí, foi batizada pelo Oswald, né? O quadro veio só assim, ó, dessa maneira aqui. E ela fez de presente para o então esposo, né? Um artista trouxe o quadro. Ele ficou... O cara era apreciador de arte, um intelectual, entendeu? Ele não era só o bonitão das tapiocas. Ele era também um cara que entendia. Não é à toa que eles dois se aproximaram, tinham interesses em comum, certo? Então, ele ficou aí uns 3 dias aí, não conseguia dormir, não conseguia fazer mais nada, só de olho no quadro. Ele ficou com dor de cabeça, ele não comia, não pensava direito, até que ele teve as seguintes ideias que eu vou falar aqui. Primeiro de tudo, Abapuru é uma pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral. Nem a pau, Juvenal, Tarsila do Amaral, né?
E uma das principais obras do período antropofágico, essa palavrinha aqui também, tem a ver com o intelectual bonitão das tapiocas, Oswald de Andrade, do movimento modernista brasileiro. Uma das principais obras do período antropofágico. O que quer dizer isso aí? Vamos entender, porque tem até um quadro com esse nome aí, né? Antropofagia. Deixa eu ler logo aqui para vocês. O quadro Antropofagia, assim como as obras do mesmo período, apresenta cores fortes com temas relacionados ao imaginário, aos sonhos, às lembranças de infância, visão de objetos reais transformados em bichos imaginários. Tá vendo aí? Tem um surrealismo aí no meio, né, gente? Tem uma mudança. A antropofagia, essa palavra aqui, antropo, significa homem, tá? Vocês vão ver isso em várias outras palavras. Né? Fagia é de deglutir, de comer, de processar. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, vem aqui para mim. Quando a gente se alimenta, o alimento... E aqui por dentro tem uma máquina, tem uma fábrica, tem uma engrenagem que pega o alimento e tritura, transforma, separa. E as vitaminas, as proteínas vão para um canto, vão pelo sangue, né? E os detritos, o resto vai para outro lugar que eu não quero falar aqui o nome agora. Tá bom? Então, essa ideia aí é a ideia da antropofagia, só que não nesse sentido do alimento. É no sentido de o cara veio com uma ideia aqui, aí ele vai e, puxa vida, não vamos fazer fiel? Vamos não. Então, aí ele pega essa ideia aí e começa a fazer uma arte que você entende o que é, mas não é exatamente o real. Vá pegando a ideia aí. Vamos voltar lá. Porque, olha só, nessa obra aqui, ó, A Negra, de Tarsila do Amaral, retrata o mito da negra na formação do povo brasileiro. Certo? Você veja aí. Elaborada a partir das histórias contadas pelas empregadas negras da fazenda, porque os pais delas ainda eram escravagistas, né? Ainda tinha, não sei como é, não sei nem direito isso que eu estou falando, mas na casa dela tinha, não sei se era escravo alforriado, se era empregado já. Depois a gente pesquisa, vamos pesquisar sobre isso aí, tá bom? Faz isso aí, por favor. Não é? E aqui o quadro Antropofagia, tá? Nesse quadro aqui ela botou um bocado, uma série de bichinhos, de brinquedinhos, de coisa aqui que lá da lembrança dela, lá do tempo de infância. Tá entendendo? Então, são todas essas ideias que estão juntas aí nessa antropofagia, na Abapuru, que também tem um significado bem semelhante ao significado da antropofagia. É uma outra palavra aqui, essa palavra aqui, esse prefixo, não sei se é grego, árabe, não, é brasileiro. Esse aqui é indígena, é a mesma coisa em linguagem indígena. Certo? Tudo certo como 2 e 2 são 5? Né? Isso aí está na música lá do Caetano também. Então vamos seguir. Aí olha só, destacar aqui o Manacá. É uma das obras da Tarsila. O Manacá é um arbusto ornamental, uma plantinha ornamental de enfeite brasileira, tá? Esse aqui, ó. Isso aqui o pessoal usa muito nas festas, né? Bota lá
casamento, coloca lá para ficar tudo, né, bonitinho. Então, deixa eu ler aqui, ó. Originalmente, o manacá possui apenas uma cor, mas na obra a artista explora tonalidades extras. Quer dizer, essa liberdade que a gente estava falando aí, né? Segura a maneca para tudo não dar no pé. A obra apresenta ainda uma liberdade artística presente nas pétalas desiguais que caracterizam a representação da arte. Você está entendendo aqui que eu estou falando? O manacá só tem uma cor, mas ela resolveu botar numa cor diferente. Ou seja, fugiu da realidade. Essa liberdade aí, de poder fazer isso aí, é o que a gente está falando, ainda há pouco. Não é? Então, poder fazer um manacá diferente, estilizado aí, já faz parte da antropofagia. Já aqui tem uma composição com duas obras de arte aqui, ó. Uma obra só. Para fazer a sua composição antropofagia, a pintora brasileira Tarsila do Amaral concebeu uma criativa união de dois trabalhos anteriores. Ela juntou a negra, né? A negra com a bapuru, que é essa pessoa sentada aí com esse pezão aí e a cabeça pequenininha. Show? É isso aí, minha gente. Tá bom? Pensa bastante nisso que eu estou falando aí e vai botando aí na cachola aí, porque aí você vai precisar falar sobre isso, vai precisar dar a sua opinião, dar o seu parecer. Então vamos lá. E o grupo dos 5? Vamos conhecer o pessoal aqui, vamos ver mais de perto. Olha aí, os garotões. Você tem aí Mário de Andrade, grande escritor, grande estudioso, grande musicista, musicólogo, né? E poeta. Aí vem aqui, depois dele nós vamos ver aqui o seu irmão Oswaldo de Andrade, o bonitão das tapiocas, conquistador, cheio das boas ideias, né? Cheio da boa palavra. E aí, sua esposíssima Tarsila do Amaral, né? Uma mulher aí já tem aí já tem um olhar forte, né? E o jornalista aqui também, o Menotti Del Picchia, também jornalista, também crítico de arte e tudo isso, né? Então temos aí o nosso grupo dos 5. E só faltava falar dela. Prepara, que agora... Não é ela não, é a Anitta Malfatti, né? Só porque falou o nome de Anitta, o cara já ficou logo todo oriçado, já ficou logo todo aperreado. Para disso, deixa disso. Para com isso, gente. Então, Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886. Olha ela aqui com a idade já mais avançada, né? No município de Capivari. Capivari, não tem acento, Capivari mesmo. No interior do estado de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha. Chique bem. Onde fez seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Olha aí, tá vendo? Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Tá vendo aí? É isso aí, gente. Detalhe aí sobre a artista, né? Maravilhosa artista, Tarsila do Amaral. E agora, olha, ela teve algumas fases nos trabalhos dela. Uma dessas fases foi a fase pau-brasil, onde ela ficou um tempão aí só pintando coisas relativas ao Brasil, as memórias dela, né? E aí, olha só o que ela falou.
encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão. Olha como é lindo isso que ela está falando, tá? Era isso aí, ó. Era isso. O pessoal dizia, não finta assim não usa essas coisas não. Isso é muito brega, é feia, é caipira. Botaram essas ideias, mas ela não achou nada disso. Uma pessoa de grande personalidade. A grande personalidade da Tarsila do Amaral fez com que ela depois vingou-se dessa opressão. Ela queria fazer de um jeito e as pessoas não deixavam. Então, o que ela fez? O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, verde cantante e o touro aqui, o touro branco, onde já se viu isso? Com o chifre vermelho, o chifre encarnado, cor de carne. Tipo o abajur cor de carne, isso aqui é ideia da Tarsila, certo? Fugindo de todas as amarras, se vingando de todas as opressões, tá? E com as cores do jeito que ela queria. Show de bola, né? É muito bom. Pessoa inteligente é outro papo, tá, gente? Outra conversa. Então, seguindo aqui, nós temos que ela passou a pintar as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da fauna, da flora, do folclore do nosso povo. Ela, Tarsila, dizia que queria ser a pintora do Brasil. Olha aqui. E ela, junto com a Anitta, olha aqui, ó. Olha essa figura aqui. Tá vendo? São traços, são características do negro, né? Mas com tudo diferenciado aí. Tom de pele. Ó, além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Então você vê aqui, mas você não vê a técnica, o cubismo aí não está aí, aquele negócio realmente totalmente geometrizado, né? Ela deu um estilo ali, mas você vê que tem, ó, está aqui uma influência, né? Está aqui outra influência, a gente vai vendo, né? Olha as frutas. Olha esse pássaro aqui, ó. Né? O rosto da pessoa. São as influências, com certeza, sim, mas colocadas da maneira, da visão dela. É a antropofagia em ação. Tá? Aí já pula aqui para a fase antropofágica, onde ela vai radicalizando um pouco mais a ideia, né? Em janeiro de 1928, já depois da Semana da Arte, né, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswaldo de Andrade, e pintou Amapuru. Eu já falei disso, né? E aí ela fez esse quadro aqui, né? Um quadro bem diferente, né? Uma pessoa com a cabeça bem pequenininha, o resto do corpo grandão, como se tivesse uma lente aí, né? Aí vem esse cactus aí, verde, né? Você vê que tem as cores do Brasil aí nesse quadro, né? Tem várias coisas para você fazer a leitura aí. Quando Oswald viu, ai amor, te amo, estou doidinho por ti, porque tu fizeste esse quadro para mim, trouxesse, te amo, tá bem. Ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. O homem ficou doido. O homem ficou doidinho mesmo. E aí, ficou mais apaixonado ainda, né? Ficou assim, fora de si.
Então, ele batizou-se, o quadro, foi ideia dele, tá? De Amapuru, que significa homem que come carne humana, ou antropófago. Eu não falei? Eu falei. Eu falei isso aí, gente. Tá bom? Então é isso aí, falei tudo deu dó. Seguindo aí, vamos ver um pouquinho mais sobre o manifesto antropofágico. O manifesto antropofágico queria basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas, que vinham de fora, quer a gente quisesse ou não. As ideias de fora vinham ainda mais aquela breguice de querer achar que tudo da França era chique, era belo, era não sei o quê, e né, em comparação que o Brasil era super atrasado, que tinha que, para não ser tão atrasado, tinha que copiar as coisas dos outros países. Nananina não, nem a pau, chuvinal. Olha só. E devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia. Tá vendo aí? Essa frase é altamente importante, tá? Devorar é absorver, entender, né? Primeiro de tudo, entender, ser capaz de fazer igual e tudo mais. Depois, provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Gente, eu fiquei tão doido aqui que chega... Deixa eu ajeitar isso aqui, né? Cheguei aqui por cima, aqui, ó. Peraí, vamos ajeitar aqui. Então, é isso, né? Transformando o produto importado em exportável. O que quer dizer exportável? Quer dizer, passar uma qualidade igual a que ele vem ou mais. E o movimento para o Brasil é o seguinte, era preciso falar do cotidiano, falar das coisas próprias, genuínas do Brasil. O Manifesto para o Brasil foi lançado em 1924 por Oswald de Andrade. Olha ele de novo aí, ó. O grande agitador do movimento, mas também um grande revolucionário que pregou com seu manifesto o fim dos arcaísmos e da erudição na língua brasileira. Quer dizer, aquelas coisas assim muito pesadas, falando assim de uma linguagem difícil das pessoas entenderem, né? Então, o movimento antropofágico foi liderado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. É considerado um movimento de vanguarda e esteve ligado ao contexto da Semana da Arte da Arte Moderna de 1922, tá? Então, tá aqui, ó. Esse quadro aí é sobre o engajamento social, né? A expressão dos operários representados passa ao espectador a sensação de tristeza, indiferença e cansaço. Esses sentimentos representam as péssimas condições de trabalho às quais os migrantes e imigrantes estavam submetidos, assim como remetem à falta de perspectiva que predomina no contexto de opressão da era Vargas. Tá, isso aí é assunto, esse assunto aí tem muito pano para manga, né? Então, esse quadro aqui é o quadro Operário de Tarsila do Amaral. Vamos ver aqui uma conexão. Mário de Andrade, escritor brasileiro, né, publicou Paulicéia Desvarada, que foi o seu primeiro livro de poemas na fase do modernismo. Está aqui a capa dele, né? Está aí o Mário de Andrade. Né? Ele foi crítico de arte em jornais e revistas, então o cara entendia e dava sua opinião. Depois disso, ele fez também Macunaíma, que é o anti-herói, né? No fundo,
do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, era o rio, né? Que a Índia Tapa-unhas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Isso é o Mário de Andrade explicando a ideia do Macunaíma, né? Certo? Então, Macunaíma é uma obra atemporal, que não segue uma ordem cronológica, faz críticas ao romantismo, é do gênero cômico, tem influência das vanguardas europeias, do surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo na narrativa mítica, ações ilógicas e que tem a ver com sonho, oníricas, valorização da linguagem coloquial, crítica da linguagem culta, valorização das raízes e diversidade cultural brasileira. E o Oswald? Oswald de Andrade foi escritor, dramaturgo que fundou junto com Tarsila, como a gente já sabe, o movimento antropófago. Foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Oswald de Andrade lançou em 18 de março de 1924, o Manifesto Pau-Brasil, publicado no jornal Correio da Manhã. O autor diz: pensei em fazer uma poesia de exportação e denominei o movimento de Pau-Brasil. Muito manifesto antropofágico, manifesto. Os caras tudo gritando, ó. Propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. Olha aqui, ó, uma das ideias dele aqui, ó. Ele falando aqui sobre os vícios da fala, né? Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. E olha aqui o retrato do bonitão, certo? E aí nós chegamos ao final da nossa aula aí, né, com as nossas referências, né? Estamos aqui, então, espero para dizer para vocês que espero que vocês tenham compreendido aí a antropofagia, né? Que vocês tenham gostado e que fica de olho aí nas ideias, ok? Fui!